Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Povo Rosa, tá? Se não é inscrito, se inscreva no canal, curta o vídeo que hoje nós temos montagem do projeto PC Gamer. Sim, finalmente a gente vai montar esse projeto, tô bem ansioso, acredito que vocês estejam bem ansiosos, então a gente vai fazer isso passo a passo para pessoas que têm medo até de mexer no hardware ou alguma dificuldade, vejam isso de outra forma e possam fazer a manutenção ou a montagem do seu próprio computador, tá? Então, começando pelo primeiro passo, qual que é o primeiro passo? Eu vou pegar o processador, vou tirar ele do pack aqui. Então, pessoal, qual que é o lado do processador? O processador em si, deixa eu mostrar para vocês aqui, deixa eu ver se ela foca aqui a câmera, foca a câmera, ele vai ter essa setinha, tá? E lá na placa-mãe, quando vocês forem inserir, que vocês forem abrir esta parte aqui, ele também vai ter uma setinha. Vou abrir aqui para mostrar para vocês. Então aqui para abrir é bem simples, tá, pessoal? Vocês vão basicamente deslocar para fora aqui, tá? E levantar. Não precisa tirar essa parte, que quando vocês forem colocar de volta essa aleta aqui para encaixar o processador, ela vai saltar. Algumas pessoas tiram, mas não tem necessidade, tá? Outra coisa que é bem importante, quando for fazer a montagem, usem a caixa da própria placa-mãe ou algo rígido, tá? Enfim, para vocês conseguirem fazer a montagem. Eu estou usando aqui a caixa da placa-mãe, tá? E eu estou usando a própria espuma que vem embaixo, por exemplo, da placa-mãe, para fazer meio que um amortecimento aí conforme eu for fazer a pressão. Então, quando vocês forem aqui na placa-mãe, vamos ver se a câmera vai focar aqui para vocês, vocês vão ter basicamente uma setinha indicando qual que é o lado do processador. Então não vai ter o erro. São vários fabricantes que têm isso, de formas diferentes. Esse, no caso, exposto dessa forma, outros indicam uma própria setinha aqui no canto, tá? Mas é dessa forma que vai acontecer. Então vocês vão pegar basicamente a placa-mãe, o processador, com a setinha do mesmo lado, tá? Vocês conseguem ver aí, tá? Vão encaixar, soltou em cima, colocou o dedo, deu uma balançadinha para ver que não, por exemplo, não tá solto, né? E aí sim vai fazer o encaixe. Então, solta a tampinha, não era para cair dessa forma aqui, né? Mas enfim, coloca ela para trás, tá? E encaixou. O que é esse encaixe? Ele vai encaixar aqui nesse parafuso aqui na frente, tá? Então, vocês vão fazer forçando para frente. Eu vou colocar ela um pouco aqui. Eu acho que eu vou ter que apoiar ela na caixa, senão eu não consigo fazer força mostrando para vocês. Mas então, vou encaixar no parafuso. Vou fazer a pressão, vou apoiar minha mão aqui para conseguir fazer a pressão. A tampinha já soltou e eu encaixo aqui por baixo, tá? A tampinha soltou e o processador está devidamente encaixado aqui, só mostrar para vocês, tá? Então agora ele está instalado na placa-mãe. Próximo passo, tá? Se vocês não têm o cooler box, por exemplo, tá? Que ele é encaixado por pressão nesses 4 parafusos. O cooler box basicamente você encaixa por pressão nesses 4 furos que estão aparecendo aqui para vocês. Deixa eu ver se aparece aqui, né? Vocês fazem a pressão, depois vocês giram com a chave, tá? Esse girar com a chave, ele vai dar uma espécie de um tec, um encaixe, digamos assim, que é onde ele fez a pressão nos 4 lados, ok? Isso, então, vocês fazem a pressão, encaixam o cooler box e depois fazem o giro, que vai ter uma setinha indicando. No meu caso, a gente tem outro tipo de cooler que a gente escolheu, que é o W90, né, que enfim, tinham várias pessoas me pedindo para fazer a instalação, estão com problemas, enfim, de instalação, não está funcionando direito e tudo mais, e hoje a gente vai fazer a instalação desse cooler box, o W90. Então, como é que funciona? Com esse cooler box, pessoal, vem outra ferramenta, que é uma espécie de adaptador. Como ele serve para vários tipos de LGA, deixa eu ver se ela foca aqui para mim, para mostrar para vocês. Vamos ver se eu consigo fazer focar. Não tá querendo focar de nenhum jeito aqui pra gente. Agora focou um pouquinho. Vocês estão vendo que tem 2 inscrições
tá? Deixa eu pegar a lanterna aqui para ajudar vocês a visualizar. Vocês estão vendo que deve ter 2 inscrições aí, não tá focando direito, porque é difícil fazer isso agora sim. 115X 1700 e aonde ele está encaixado é o 1200. Então, tá. Se vocês tivessem, por exemplo, a tecnologia 1155 e assim por diante, vocês iriam fazer o quê? Vocês iriam deslocar essa parte aqui para dentro até ele ficar alinhado aqui no 11.5. Se vocês tivessem a tecnologia 1700, vocês deslocariam essa parte aqui em todos os lados, né, até a parte 1700. Como o nosso LGA é de 10ª geração, tá, é o 1200, que é o 10ª e 11ª, tá, ele já está corretamente aqui posicionado pra gente. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? Eu vou retirar aquela espuma que eu tinha anteriormente, tá? Cuidando para não tocar na placa, porque, volto a afirmar, enfim, nós carregamos estaticamente em vários sentidos. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão posicionar essa parte, tá, de trás da placa, até de modo a encaixar. Então a gente vai tentar encaixar aqui com uma mão, quase derrubei a placa, tá, encaixou, tá? Então aqui tá certo o LGA, se não tivesse certo não vai encaixar, e a gente vai botar de volta na caixa, tá? Com essas partes encostadas, tá? Então aqui o que eu quero mostrar para vocês que é interessante, vocês veem que ficou essa parte aqui de rosquear para cima, é assim que deve ficar, para depois a gente conseguir rosquear o nosso cooler box, tá? Então colocamos ele aqui, ó, ele até soltou um pouquinho, tem que tomar bastante cuidado na hora que for baixar para ele não desposicionar. Vou posicionar novamente aqui, porque ele acabou saindo do lugar. Nós vamos posicionar de novo, tomando cuidado para não dar ruim aqui. Encaixamos aqui, encaixamos aqui, aqui, aqui. Faltando 2 locais aqui, deixa eu encaixar com a mão direitinho. Ok, então ele está posicionado no lugar certo. Vou virar aqui e vamos largar aqui sobre a caixa da placa-mãe. Não aconteceu novamente, vamos lá. Aí nós vamos encaixar aqui certinho no encaixe da placa-mãe, né? E ele vai ficar preso aqui para a gente poder fazer o posicionamento aqui do cooler box, tá? Que no nosso caso é o W90 que nós adquirimos aí para fazer essa montagem. Para fazer a montagem aqui, pessoal, também tá, o W90 ele tem uma espécie de capa que ele cobre os parafusos. Para soltar, basta fazer uma pressão para cima, ele vai já deixar à mostra os parafusos aí para a gente poder fazer a fixação. Então vamos soltando todos aqui. E soltamos depois. Muito cuidado ao manusear, porque assim, o W90 ele já vem com a pasta térmica aplicada, tá? Então, dependendo se vocês colocarem a mão, vocês vão ter que reaplicar essa pasta térmica, tá? Então, a gente vai fazer o posicionamento, né, naquelas roscas que a gente acabou de colocar aqui no suporte, tá? Então, a gente vai fazer o posicionamento sobre. A gente vai deixar dessa forma, porque enfim, aqui a gente vai ter um visorzinho que vai mostrar a temperatura pra gente. Então a posição é essa, a gente vai e posiciona sobre as roscas para depois poder parafusar. Então vamos posicionando aqui, encaixamos de um lado, do outro, aqui também, e do outro lado também. Depois disso, pessoal, com o auxílio de uma chave de fenda, nesse meu caso aqui, tá? A gente vai fazer o aperto, geralmente, enfim, em cruz, né? Então a gente vai pegar o primeiro parafuso aqui e vamos rosquear, tá? Lembrando que ele vai ter uma mola, tá? E vocês não devem fazer, por exemplo, o aperto até o final. Vão fixando em cruz, tá? De forma que ele pegue aperto, tá? Então a gente está fixando aqui em cruz e ele está pegando aperto ao mesmo tempo e está descendo um pouquinho
da mola, ok? Vamos lá, mais um pouco aqui. Aí sim, na segunda leva que vocês forem apertar, ele vai parar, por exemplo, de girar, no caso, é sinal que ele chegou ao final do curso, aí vocês devem parar de apertar. Então, vamos lá, até o final do curso desse também. Ok, chegou ao final do curso, próximo parafuso. Ok, final do curso. E próximo parafuso, final do curso. Tomem cuidado, tá? Porque dependendo do cooler box também ele vai vir com uma proteção de plástico na pasta térmica. Então vocês se atentem bem antes de instalar para que não tenha esse plástico. Geralmente ele vem com algumas inscrições em vermelho para sinalizar esse tipo de situação. Feita a instalação, então vocês vão pegar novamente as capinhas, né? E vão fazer a instalação para poder dar o acabamento aí do cooler box. Tá? Então é bem simples, é só encaixar entre aqui e fazer um pouquinho de pressão que ela vai ficar encaixada aqui devidamente no local. Vamos encaixar aqui e vamos encaixar aqui. Deixa eu ver se essa não ficou bem presa. Ok. Então, instalado o cooler box, né, o W90, uma coisa que vocês devem também tomar bastante cuidado, tá? Que é bem importante. Quando vocês forem, por exemplo, já ver ali a questão da instalação, enfim, da parte aqui do cooler box, tomem bastante cuidado se as memórias de vocês, por exemplo, deixa eu só colocar a proteção aqui embaixo para a gente ter um contato melhor, para ver se elas passam no momento do encaixe aqui, tá? Porque aqui, no caso, eu vou mostrar para vocês, a gente não tem um espaço tão interessante para o encaixe dessas memórias, tá? Para encaixar as memórias, o que vocês vão fazer? Vão soltar esses pinos, né? No caso, abrirem para o lado de fora. Aqui, como são 2 slots que vão ser preenchidos, vocês vão fazer dessa forma. Deixa eu iluminar aqui para vocês entenderem. Então, esses pininhos que eu salientei para vocês, eles foram puxados para fora. Estou sinalizando aqui para vocês, tá? E logo mais a gente faz a aplicação da memória. O que a gente tem que tomar também cuidado? As memórias em si, elas têm, tá, um dentinho que ele vai sinalizar o encaixe, tá? Que é onde tem um corte, como se fosse um volume no suporte aí da memória, enfim, que ele vai ajudar no encaixe enfim, fazer o encaixe correto da memória RAM. E aí tem que tomar bastante cuidado para não encaixar ela de forma errada, ou ao contrário, pelo menos, tá? Uma dica simples, geralmente, tá? No caso, sempre a marca pro lado de fora, por exemplo, pro lado de cá da placa-mãe, nunca onde tem os adesivos, tá? Que aí vocês conseguem fazer o encaixe. Para fazer o encaixe é bem tranquilo, é só descer essas aletas que eu mostrei para vocês aqui, tá? Vocês vão posicionar a memória, aqui no caso ficou bem apertado, mas vai dar certo. Vocês vão ver, por exemplo, se está acontecendo o alinhamento, tá? Eu vou só mostrar aqui na externa, talvez vocês consigam ver. Se está acontecendo o alinhamento, tá? Daquela peça plástica que corta o slot, tá? Se estiver acontecendo o alinhamento com a placa-mãe, aí sim vocês vão fazer o encaixe. Então, vou fazer um encaixe aqui para vocês, tá? Para fazer o encaixe é bem simples, posicionou, ela encaixou perfeitamente, vocês vão pressionar. Escutaram o clipe? Esse clipe são as travinhas voltando e encaixando na memória RAM. Então nós encaixamos uma e nós vamos a outro encaixe da próxima memória RAM. Lembrando que geralmente, tá, os adesivos, se houver adesivo, eles ficam para o lado do cooler box e a marca geralmente fica para fora da placa-mãe. Então vamos nós novamente, eu já tinha subido as chavetas aqui para fazer o encaixe, e vamos lá e
e encaixamos a outra memória RAM, tá? Devidamente encaixadas, percebam, deixa eu mostrar para vocês, percebam que elas ficaram bem alinhadas com o Cooler Box, tá? Dependendo do caso, tá? Dependendo do caso, não tá aparecendo para vocês na câmera. Dependendo do caso, até o Cooler Box impossibilita a instalação das próprias memórias RAM, tá? E elas estão devidamente encaixadas, porque quando se eu virar a placa-mãe aqui, vocês vão notar que as chavetinhas elas estão devidamente encaixadas, tá? Feito isso, qual que é o próximo passo? Se você tem um SSD NVMe, então a gente já vai fazer a instalação aqui na placa, né? Aproveitando o momento, então nós vamos tirar esse parafuso que já veio aqui na placa-mãe. Nós vamos ter que pegar outra chave, eu já volto com vocês para poder fazer o desencaixe aqui do parafuso do SSD NVMe, que ele vai posicionado basicamente aqui nessa parte, vai me dificultar um pouco o encaixe devido ao Cooler Box ser um pouquinho mais avantajado, então ele vai alocado aqui. Já volto com outra chave, né, para a gente poder fazer a remoção do parafuso. Agora sim, com a chave correta para conseguir retirar o parafuso, lembrando que esse parafuso geralmente ele vai vir, no caso, com o SSD NVMe, geralmente, tá? Os fabricantes também mandam ele separado, separado que eu digo separado da placa-mãe, e aí no caso o pessoal acaba perdendo. Aqui ele soltou uma espécie de tampinha plástica, eu só vou tirar ela aqui, sem ter contato com a placa-mãe. E a gente vai pegar o nosso SSD NVMe. Tentando abrir com cuidado para não fazer nenhuma besteira. O parafuso migrou para o lado aqui. Então, como é que a gente vai fazer o encaixe? Então, sempre verificando a ranhura. Também aqui nós temos uma ranhura de encaixe. Tá, deixa eu ver se ela foca aqui. Vou ver se eu faço ela focar. Não foca de jeito nenhum, mas enfim. Nós temos uma ranhura de encaixe aqui, que ela vai possibilitar, né, o encaixe na placa-mãe. Da mesma forma, nós vamos ter na placa-mãe uma mesma ranhura. Deixa eu mostrar para vocês aqui, rapidinho. Então, na placa-mãe nós vamos ter, da mesma forma, uma ranhura, tá, que vai indicar qual que é a posição do SSD NVMe. De forma geral, se ele tiver dissipador, não tem erro, tá, pessoal? Ele vai ter o dissipador, é pro lado de cima, aqui na parte de baixo ele só tem algumas informações e a gente passa a perceber que está ao contrário. Então, para fazer um encaixe é bem simples. A gente vai pressionar contra essa ranhura, né, até ele encaixar, por exemplo, com uma angulação. E quando ele tiver, por exemplo, encaixado, aí sim a gente faz o encaixe aqui e acaba prendendo o SSD NVMe aqui na nossa placa-mãe. Talvez uma coisa que dificulte um pouco, né, nessa placa da Biostar, por exemplo, é que ele tem uma espécie de... Deixa eu ver se eu consigo focar para vocês. Ele tem uma espécie de plástico aqui no meio. E para encaixar isso entre o NVMe, aqui vai ser um pouquinho complicado, né? Eu já volto com ele instalado para não tirar o tempo de vocês. Então, pessoal, posicionado aqui, conseguimos instalar então o SSD NVMe, tá? Por que que é importante aquela peça plástica? Porque eu mostrei para vocês. Porque ela vai fazer, por exemplo, tá? Focar um pouquinho mais para vocês, ela vai fazer com que o SSD NVMe não fique inclinado, ela é como se fosse um suporte para manter ele estável. Eu vou simular com essa peça plástica, é para manter ele estável reto. Se não tiver aquela peça plástica, o meu SSD NVMe vai ficar forçando para baixo e pode até danificar o conector, enfim, tá? E até danificar, enfim, o SSD NVMe. Então, basicamente, o que vocês vão fazer fora é isso. Vocês vão
instalar o processador, instalar o Cooler Box ou enfim o cooler da sua preferência, instalar as memórias e se você tiver um SSD NVMe, você já instala fora, ok? Então agora a gente já volta de outro ângulo aqui para mostrar para vocês, enfim, a parte da instalação já dentro do gabinete. O próximo passo, então, depois de posicionado o gabinete para a gente fazer a montagem, é colocar o espelho da placa-mãe. De que forma que eu vou saber se eu estou encaixando corretamente? Primeiro, essas aletas que vocês estão vendo aqui, elas vão encaixadas para o lado de fora, tá? E essa outra parte aqui para o lado de dentro. Só que tem que tomar bastante cuidado, por quê? Tá? Dependendo do posicionamento, por exemplo, dos itens que você vai ter para a sua placa-mãe. Outra coisa que é bem importante, a parte de áudio fica sempre para o lado de baixo e nunca para o lado de cima, tá? Se vocês quiserem, por exemplo, tirar dúvida, vocês peguem a sua placa-mãe e vejam qual que é o encaixe correto, enfim, aqui da sua placa-mãe, tá? Aqui no caso eu posicionei, esse é o encaixe correto, então eu devo fazer dessa forma. Uma coisa que eu notei principalmente agora aqui para fazer o alinhamento é que esse espelho da placa-mãe ele veio com as partes aqui, digamos assim, não retiradas. Na verdade isso é a primeira vez que eu vejo acontecer, então a gente tem que fazer o quê? Tem que pegar uma ferramenta, tá? Propriamente um alicate e fazer a remoção dessa parte, né? Ou enfim, entortar o pino para dentro dessas partes aqui que eu estou sinalizando para vocês, senão a gente não vai ter acesso ao HDMI, por exemplo, aqui, e não vai ter acesso aqui à parte de VGA e enfim, né? Como esse processador é o 10400F, ele não tem, tá, pessoal, suporte a vídeo, tá? Mas enfim, nós devemos deixar acessível mesmo porque a placa ela vai adentrar essas partes aqui que não estão removidas. Então eu já volto com isso removido para vocês e a gente dá sequência. Aqui, pessoal, nem precisei de alicate, tá? Eu só fiz alguns movimentos para frente e para trás, acabei soltando todas as partes, inclusive aqui do HDMI, ficou faltando aqui a parte do teclado, só para representar para vocês, então não precisa de alicate, a gente faz alguns movimentos e a peça solta. Tá, como eu comentei com vocês, é a primeira vez que isso acontece, tá? Deve ser, enfim, por uma redução de custo, aqui eu tenho as antenas que eu vou usar posteriormente quando eu adquirir minha placa Wi-Fi, então eu já vou fazer o mesmo deixando pronto. Tá? Então a gente alinhou a parte de áudio, né, para baixo, deixou essas aletas aqui de encaixe para fora e a gente vai fazer o encaixe. Posicionou e pressiona. Devidamente encaixado, tá? Esse é o resultado. Ela vai ficar alinhada dessa forma, tá? Ela deveria ser branca para me ajudar também, né? Com a montagem aqui do meu gabinete, do meu case. Feito isso, a gente vai pegar a placa-mãe pelo cooler, tá? Ou cooler box, enfim, o cooler que você escolheu. Segura os cabos para não prender, enfim, embaixo da placa e faz o alinhamento. Tá? Existem vários tipos de placas mães, digamos assim, ATX, Micro ATX, Mini ATX, tá? Se eu não me engano essa daqui é uma Micro ATX, não chega a ser uma Mini, mesmo porque as Minis estão em falta no mercado, são aqueles cases mais minimalistas. Vamos ver, alinhamos todos os parafusos e agora a gente vai fazer a fixação. Então a gente pega os parafusos, no caso eu como tenho um estoque, já montei alguns micros, eu tenho um estoque de parafusos. E a gente vai fazendo a fixação um a um. E nós vamos olhando com cuidado para não esquecer nenhum parafuso, né? Deixar de fixar a nossa placa-mãe.
para ela não ficar solta aqui no gabinete. Vou alinhar aqui. Deixa a gente fazer a fixação correta. Esse aqui nós temos mais uma fixação. A princípio não. Ok. Então fixamos a nossa placa-mãe. Ela está devidamente fixada aqui, né? E o que a gente vai fazer também, poderia fazer na sequência. Algumas pessoas fazem por último, outras fazem antes, no caso, né, do procedimento, que seria fixar a nossa placa de vídeo aqui antes da gente fixar a nossa fonte. Os gabinetes mais modernos em si, eles vêm com a fonte na parte de baixo, tá? Isso melhora em muito, tá, pessoal? Por exemplo, a circulação de ar no gabinete e principalmente a temperatura no gabinete, porque o ar quente, ele sobe, tá? Então o que a gente está fazendo basicamente quando a gente tem uma fonte atrelada na parte superior? A gente está jogando todo o calor, enfim, gerado pelo processador, pelo cooler box, pelas memórias, demais componentes e principalmente pela placa de vídeo, a gente já está jogando para nossa fonte. Quando a gente tem a fonte nessa parte de baixo, tá? Geralmente a gente tem uma abertura nessa parte de baixo e um filtro. E esse calor, por exemplo, o que a fonte utiliza, enfim, de calor, ela despeja pela parte de trás. Ela não condensa todo esse ar quente para depois, enfim, né, tá expelindo nessa parte superior, ok? Então, o próximo passo que a gente tem que fazer, a gente vai pegar agora a nossa placa de vídeo, vai ver se a gente precisa soltar, no caso, um desses ferros aqui, tá? Lembrando que esse é um gabinete antigo, eu acredito que a nossa placa de vídeo ocupe de 2 a 3 slots, a gente vai estar soltando, é da mesma forma que a gente soltou os ferros aqui, a gente faz uma força para frente e para trás, né? Enfim, e a gente consegue soltar esses slots para poder fixar a nossa placa de vídeo. Eu já volto então, já fixando ela aqui para vocês. Nós voltamos já com a parte destacada, como eu comentei com vocês que ela iria utilizar de 2 a 3 slots, né, para fazer esse encaixe. Então como é que a gente vai fazer? A gente soltou, né, essa parte, desencaixou, digamos assim, tem algumas que são parafusadas nos gabinetes mais novos, né, e a gente vai fazer o posicionamento da placa-mãe. De que forma? Nós novamente temos essa ranhura para indicar o encaixe, e essa parte das conexões de vídeo sempre para o lado de fora. Então a gente vai fazer aqui um encaixe para vocês. Encaixamos, tá? Tá alinhado, é só pressionar. Se eu consigo encaixar aqui, pressionamos, encaixou, tá? Esse gabinete, diferentemente dos outros gabinetes, a gente não tem a fixação por parafuso nessa parte aqui que eu vou mostrar para vocês. Tá? A gente não tem a fixação por parafuso nessa parte, ela é feita por esta peça aqui que a gente encaixa, né? Enfim, e prende com 2 parafusos nesta parte aqui que a gente vai prender atrás do gabinete, né? São 2 parafusos e a gente faz a fixação da placa de vídeo. Eu já volto novamente então com a placa de vídeo devidamente encaixada aqui para a gente dar continuidade à instalação da fonte. Para a fonte de alimentação, tá, pessoal, não tem mistério, basicamente a gente deixa o cooler virado para baixo, tá? Essa parte para trás, enfim, do gabinete, né? E, enfim, os cabos para frente. Então vamos encaixar aqui a fonte. Lembrando que esse daqui é um gabinete antigo, né? Para os gabinetes mais novos, a fonte ela seria inserida na parte, por exemplo, de baixo do gabinete. Então a gente já vai fazer a fixação dela agora com os parafusos e eu volto com ela fixada. Então, pessoal, fixamos a fonte, né? Então agora a gente vai fazer a conexão
enfim, da energia da placa-mãe, e dos outros componentes vai fazer a organização e basicamente está pronto aqui o nosso PC Gamer, tá? Então o que a gente vai fazer? Eu tô com o auxílio de uma lanterna aqui para mostrar para vocês. Aqui nós temos o pino, né, alimentação ATX 12 volts, né, 4+2, a gente vai conectar o cabo, né, que ele vem já com a escrita CPU. A gente só conecta o cabo, de novo esse também tem a travinha aqui que eu tô mostrando para vocês, e da mesma forma a placa vai ter um ressalte para a gente fazer o encaixe. Então é só basicamente encaixar o cabo. Ele só vai encaixar de um jeito em função do padrão do conector. Deixa eu ver se a gente consegue conectar aqui. Só mudar de mão a lanterna aqui para eu conseguir visualizar o que eu tô fazendo. Vamos ver se a gente consegue conectar. Girar o cabo, senão eu não consigo, né? Vocês viram que se a gente tenta conectar da forma errada, ele não desce, tá? Em função do padrão, por exemplo, dos conectores. Alguns são quadrados, outros tem uma parte arredondada, e ele não vai conectar da forma que eu estava mostrando para vocês. Ele conecta somente onde tem o encaixe e o ressaltezinho, ok? Outro passo, nós temos o cabo 24 pinos, também da mesma forma ele vai ter o encaixe e vai ter essa parte que é uma presilha, enfim, né, para desencaixar, depois auxiliar no desencaixe caso for necessário. A gente vai plugar também o cabo 24 pinos aqui na placa-mãe. Aí a gente faz a conexão. Deixa eu ver se eu consigo aqui com uma mão, que eu não estou conseguindo ver direito. Deixa eu pegar com a outra mão, que eu acho que aí a gente consegue encaixar um pouco melhor. Agora sim, conectado o cabo 24 pinos, né, a gente fez a conexão aqui do cabo. O que nós teríamos ainda para conectar que não foi conectado, tá? Nós temos ainda o cabo SATA aqui, né? E o cabo USB, que ele fica localizado aqui debaixo da placa, vocês não estão vendo que é embaixo da placa de vídeo. E, enfim, com essas conexões, mais a organização dos cabos que a gente vai tentar fazer atrás, para não deixar bagunçado aqui dentro do gabinete, né? E mais a conexão da placa de vídeo, tá? Que a gente chama de PCIe, mas é o PCI Express, né? Então, o 6+2, nós temos aqui 2 cabos, que algumas placas exigem alimentação de 2 vezes 8, aqui nós temos só 8, tá? Então nós vamos fazer a conexão. Não decidi ainda se eu vou deixar essa ponta, por exemplo, aqui, ou se eu vou deixar aquela que vem da fonte. A princípio, acredito eu que eu vou conectar, a princípio, essa ponte aqui que vem direto da fonte, e vou deixar esse outro cabo junto. Ok, então eu já volto com esse conectado, que esse é um pouco mais difícil, e aí eu volto também com os cabos organizados já no gabinete para mostrar para vocês. Então, galera, depois de conectar os cabos, organizar os cabos no projeto PC Gamer, finalmente está concluído aqui o projeto PC Gamer. Não se esqueça, pessoal, se inscreva no canal, curta esse vídeo, e agora, sem mais delongas, alguns takes do projeto PC Gamer para vocês. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Logo mais eu trago alguns detalhes então sobre o cooler, o W90, que eu vejo que alguns inscritos estavam com dúvida, né, de como fazer aparecer a configuração
principalmente aqui dos graus, né? Se ele é eficiente ou não é eficiente, principalmente jogando, né? Então logo mais eu volto com mais vídeos, espero que tenham gostado desse vídeo, tá? Comentem se vocês gostaram do projeto, o que vocês fariam, no caso, diferente nesse projeto, ok? Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu e falou!